Eu acho que ele está absolutamente certo de respeitar a semifinal da Libertadores da América, semifinal da Libertadores. Ele está a um passo. Colocar o time titular aqui para jogar a semifinal. Varela? Nem sabe, Varela? Como é que está o Varela? Como é que está o Pulgar? Não é de jeito nenhum. Vão os titulares e, se possível, dá uma demonstração de força. Se puder fazer mais 4, faça. Louco, que golaço! Salve, nação, saudações! Galera, tô trazendo aqui pra você um trechinho do Linha de Passe dessa segunda-feira, falando de Flamengo, falando de Palmeiras, falando do Vélez, semifinal da Libertadores, da vantagem que o Flamengo tem, falando de Dorival Júnior, né, das decisões de Dorival Júnior, da escalação que ele fez ontem contra o Ceará, se foi acertado ou não, né? Então, se você gosta deste programa, já chega deixando o like. Se você gosta de ficar bem informado e assistir os programas esportivos aqui pelo canal, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês. Valeu? Os créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos. ESPN Brasil, Grupo Disney. E o debate tá bom, hein? Simbora. Olá, Paulo Andrade, companheiros e fãs de esportes. Eu começo dizendo que seria eu acho uma insanidade alguém com time reserva numa semifinal de Libertadores. Né? Eu acho uma loucura. Jamais faria isso, até com 5, 6 a 0. Mas, assim, o que eu faria ou não faria também não interessa. O que eu vejo é o seguinte, né? O que está sendo pedido para o Dorival é para colocar os titulares contra o Vélez, os titulares contra o Ceará, os reservas na semifinal do Libertadores, depois os titulares enfrentam o Goiás, é isso. Mas aí tem o São Paulo, como é que faz? Então, gente, quando você tira um jogador do jogo, você não está olhando só para o dia do jogo, você está olhando para trás e está olhando para frente. Flamengo, depois que passar pelo São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil, até a final da Libertadores, e ele vai passar, terá 7 jogos no Brasileiro, exclusivamente no Brasileiro. 7 jogos, até uma semana antes da final da Libertadores. Então, uma semana antes, ele completa o 7º jogo. Então dá tempo de deixar todo mundo em condições de jogar a final da Libertadores. O Flamengo tem um trauma, é preciso entender isso, que é chegar com o time para lá de meia boca na final do ano passado. Para lá de meia boca. Todo mundo no DM. Todo mundo. Isso é um trauma, isso pesa. E o Flamengo perdeu, né? O Flamengo, assim, perdeu para o Palmeiras. O Flamengo poderia, com o time principal inteiro, e não meia boca, olha, ele competiu com o time arrebentado, você imagina com o time inteiro. Então o Flamengo está se mobilizando para a melhor final da Libertadores possível. Eles vão fazer o possível e o impossível para ir ganhar a final da Libertadores. Então eu entendo que no futebol discutir o certo e errado depois do resultado é complicado. Se o Flamengo tivesse vencido o jogo, a gente estaria hoje perguntando se o time B do Flamengo ganharia a Liga dos Campeões também, se ganharia o Brasileirão e quando que colocaria os titulares para jogar. Talvez assim, numa excursão dos Globetrotters, o Flamengo só se exibindo e o time B jogando aqui. Então, assim, isso em função do resultado, né? Como nós já fizemos também. Nós, em outras linhas, já falamos de como esse time B conseguia levar o Flamengo à frente. Aí o Flamengo tem um empate, aí todas as decisões são equivocadas. Eu acho que ele está absolutamente certo de respeitar a semifinal da Libertadores da América, semifinal da Libertadores. Ele está a um passo. Colocar o time titular aqui para jogar a semifinal. Varela? Nem sabe, Varela? Como é que está o Varela? Como é que está o Pulgar? Não é de jeito nenhum. Vão os titulares e, se possível, dá uma demonstração de força. Se puder fazer mais 4, faça. É isso que tem que fazer o Flamengo. E essa decisão não é uma decisão do Dorival. O Dorival, conhecendo o perfil do Dorival, hoje em dia qualquer treinador, sem exceção, deveria consultar a diretoria. O que vamos fazer? Minha ideia é essa aqui. Vocês dão aval? É por esse caminho, Dorival. Não, faça o que você quiser. Pô, não existe isso. Não existe isso.
Não existe. Faça o que você quiser. Agora, vamos aqui, só pensar no Dorival, tá? Só pensar no Dorival. Vou esquecer agora Flamengo e diretoria. É bom ganhar a Libertadores e botar no currículo também, né? Acho que eu vou assinar aqui, né? Eu não concordo. Aqui, né? Tudo que eu falei, né? Não concordo. Tudo que eu concordo. Eu acho que eu acho que o último ponto que o Calçado colocou é O importante. debate é legal, né? Na cabeça dele, se ele ganha Libertadores e Copa do Mas Brasil a e não ganha o escalação de Brasileiro... domingo não muda absolutamente nada nessa possibilidade se tivesse entrado no time principal. Ok, Virner, mas o ponto é assim... A gente está misturando coisas que não se misturam. Não, o ponto na cabeça dele pode ser para mim, o brasileiro, para mim, assim, tá muito distante e eu não vou sacrificar, nem que seja perder um jogador por mais tempo. Ok, mas na cabeça do Dorival, assim, por isso eu tô falando que tem que ser sentado e conversado. Será que alguém falou pro Dorival, é o seguinte, quarta-feira já estamos classificados, põe o segundo time e domingo a gente vai colocar o que tem de melhor. Será que isso aconteceu? Se isso aconteceu, será que ele contra-argumentou e falou, olha, eu penso diferente, eu tenho um planejamento aqui que é X, a carga de trabalho de cada jogador já está programada, e pode ser que ele tenha colocado esse contra-argumento e a direção tenha aceitado. A decisão foi institucional, obviamente o treinador não tem nada a ver com isso, até se ele colocou isso como argumento. O ponto é que a gente não tem Aí fica na conta da direção, não do treinador. E ele falou depois do jogo ontem, falou hoje ao podcast. Em nenhum momento ele cita isso e a declaração do Marcos Braz não indica isso também. Eu concordo com quase tudo que o Calçade falou, com quase tudo, inclusive com as discussões que apareceriam se o Flamengo tivesse vencido com o seu time reserva e tudo mais. A única coisa que eu não concordo é que num calendário insano como o nosso por aqui, a liturgia, uma semifinal de Libertadores e tudo mais, e numa semifinal de Libertadores você não escala reservas. Se você tem a possibilidade, e eu repito e faço a ressalva, eu acho que ele tem vários motivos, pode ser o planejamento fisiológico, né? Pode ser uma série de coisas. Ele tem vários motivos para ter tomado a decisão que tomou, que eu, repito, não acho absurda. Mas eu acho que se ele só tivesse o jogo contra o Vélez na quarta-feira, é semifinal de Libertadores. Lamento, a semifinal de Libertadores está resolvida. Então, não é pela liturgia, pelo tamanho da competição, que você vai deixar de escalar, de poupar, se você puder fazê-lo. Porque esse é o nosso... A gente já viu, você citou outro dia um exemplo de... Bayern de Munique e Schalke. Manchester e Schalke. Que o Manchester poupou na semifinal da Champions... Porque estava... O time todo. Fez 2-0 na Alemanha, poupou na volta. Isso, porque ele estava classificado e que sabia que precisava poupar. Então, a única coisa que eu discordo do Calçade é isso. O resto, eu estou de acordo. Enfim, sobre a dinâmica das discussões e da culpabilidade e tudo mais... O objetivo, de uma maneira muito simplória, muito rasa, no limite, é você ganhar a maior quantidade de campeonatos que você puder. Como você faz isso? Você olha cada situação e vê o que é melhor fazer. Eu acho que o melhor era ter escalado o time principal, o time mesclado mais forte contra o Ceará, o time principal contra o Palmeiras. E aí, de acordo com o que fosse possível, ir colocando o melhor time cada vez. O Flamengo hoje joga com duas equipes diferentes. Não é necessário. Em alguns momentos elas podem se misturar. Só acho isso. Falando de Flamengo, teve a arrancada dele com o time alternativo, mereceu ganhar todos os jogos, mas em nem todos os jogos o Flamengo foi melhor. Alguns jogos foram mais difíceis, só que o Flamengo tem jogadores que resolvem, os outros times não resolvem tanto. Alguns jogos foram um pouco mais complicados, foram um pouquinho mais apertados. Jogos que o time principal teria resolvido com muito mais facilidade. Faz parte. Tá? Eu não sei nem se o time principal do Flamengo, no final das contas, com um trabalho de longo prazo, e não estou nem falando desse ano, vai ser esse time que joga hoje. Talvez esse time tenha mudanças ano que vem, Everton Cebolinha crescendo, talvez o Vidal ganhe. Então, resumindo, o elenco é muito rico. Você não precisa dividir o elenco do Flamengo em duas frentes, sendo que a sua frente mais difícil nesse momento, você usa o time que, teoricamente, é pior do que o outro. Sendo que você pode almejar ganhar os 3 campeonatos. Não tem obrigação de ganhar os 3 campeonatos. Se ganhar a Libertadores, a temporada será espetacular. E se ganhar só Libertadores, o Flamengo tem boa chance na Libertadores, tem boa chance na Copa do Brasil e tem chances ainda, por mais que sejam bem menores que as do Palmeiras, de ganhar o Campeonato Brasileiro. Essas chances poderiam ser maiores hoje se o time principal jogasse e se esse time que tem mais chance de ganhar o jogo confirmasse a sua superioridade. Também não é certeza que ganharia, poderia até perder e perder o ponto, mas a chance é maior de ganhar. Tanto é que esse time é usado nos principais jogos. Esse é o raciocínio do próprio Flamengo. Eu acho que jogou mesclado ontem e vai jogar mesclado na próxima, porque ontem ele começa com 4 jogadores que fazem parte do time A. No segundo tempo ele não joga... são os principais. No segundo tempo ele joga um tempo todo
Porque você diz assim, podia começar com isso, tá? Se começasse, ele faria 1-0, 2-0? Não sei. Talvez não. Mas a chance aumenta, né? Aumenta. Aí você vai tirar esses caras para poupar. E a chance de jogar o segundo tempo com o Everton Ribeiro, com o Pedro, com o Gabigol, Davi Luiz. Ele jogou com meio time. Começa no banco contra o Vélez. Não vai. Essa é a questão. Agora vai ter. Ele não vai pôr o Gabigol. Não vai. Provavelmente não vai pôr o Pedro. Vai ter mais um ou outro aí que não vai jogar. Aí vai ser meio mesclado de novo. Contra o Vélez? Vai. Acho que ele O põe. Pedro Não, vai. Ele não deve pôr o Gabigol. Ele não vai pôr o Gabigol e o Thiago Maia por causa dos cartões. E os zagueiros não vão jogar. É curioso que não tenha começado. E os zagueiros, Por isso que vai ser mesclado de novo, que já não tem 2, e os zagueiros ali já tem 3 ou 4. Mas quando não tem, não é escolha do técnico. Aí Eu tô curioso para saber o que o Calçade acha disso, de não relacionar os pendurados, então. Porque eu entendi que o Calçade quer levar esse jogo como se fosse o jogo tivesse 0-0. Calça, eu queria entender isso sobre os pendurados, assim, como é que você administraria? Os pendurados, eu acho que eles têm que ficar de fora. Agora, a seriedade que você confere o jogo é muito da forma que você trabalha o jogo também. Você imagina trabalhar o jogo desse jeito aqui, que não estou nem aí, tanto faz quem vai para campo, já estamos classificados. Não é... Eu não gosto de me relacionar com futebol assim. Agora, tem uma lógica nas escalações dele, claríssima. Vou voltar aqui com o tempo. Atlético Paranaense e Flamengo, titulares. Palmeiras, mexeu. São Paulo, titulares. Botafogo, mexeu no time. Vélez, titulares. Ceará, jogo seguinte, mexeu no time. Vélez vai com o que ele tem de melhor, administrando contusão, já é um time mesclado. Contusão, jogadores que não podem jogar cartões, por suspensão, e aqueles que podem ser o risco. Isso. Porque aí, é o seguinte, ele vai levar esses jogadores pendurados para o banco de reservas e não vai usar. Se der algum problema, o que ele faz? Ele coloca esses caras pensando, mesmo que eles tomem amarelo, eu vou salvar a final do que morrer na semi com eles no banco. Mas aí é uma outra forma de administrar em função das circunstâncias do jogo. E não do já ganhamos, agora tanto faz colocar um jogador que ele mesmo disse que não tem condição de jogar 90 minutos ainda, que é o Varela. Então, eu acho que são maneiras diferentes de olhar. E nas escalações dele, ao longo desse trabalho, está muito claro. Ele vai mesclando. O JJ, o Jesus, que é o gênio, o maior gênio da humanidade, ele fazia diferente. Ele deixava muitos caras dentro de campo. Deixava. Só que a gente analisa sempre o Flamengo pelo resultado. Ganhou de virada do River Plate, com 2 gols do Gabigol, um jogo que o Flamengo não jogou bem. E se o Flamengo tivesse perdido aquele jogo, a gente estaria falando de toda a administração do Jorge Jesus que ele fez, e eu sei porque eu falava isso no Linha. Acho preocupante, acho que ele se excede. Como deu certo, está tudo bem, o resultado chancela todas as decisões. Mas eu acho que ele passou do limite ali. E ele passou, porque ele não tinha... o time dele variava demais. E qualquer time, né? Você tira 5, 6, 7 jogadores, toda a estrutura de um time cai. No caso do Flamengo, obviamente, você não tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, é outro time, né? Pode botar quem quiser ali. O Cebolinha pode estar jogando futebol monstruoso, o Vidal também, mas é outro time, não é aquele time do Flamengo, esse que tem jogado. Então, assim, tudo é em função do resultado, né? Então eu fico eu acho que o Dorival não vejo uma administração assim equivocada. Daí, galera, um trechinho top, excelente do Linha de Passe. Separei para vocês aqui com cuidado, hein, cara? O melhor trecho do Linha de Passe falando deste assunto. E cada um tem a sua opinião. Uns acham que o Dorival Júnior deveria ter escalado o time titular contra o time do Ceará. Outros acham que não. E a divergência acontece, galera. O debate é feito para isso. Cada um pensa de uma forma, né? Eu, por exemplo, acho que o Dorival Júnior teria que ter colocado um time um pouco mais forte, não o titular completo, né, contra o Ceará, mas um time mais forte. Então, para resumir, se ele tivesse entrado com Pedro, Everton Ribeiro, Vidal e o Rodinei, o jogo poderia ter sido outro, o resultado poderia ter sido outro, o Flamengo poderia ter vencido o jogo, até mesmo empatado o jogo ou perdido o jogo. A gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas é isso, cada um pensa de uma forma. Eu acho que o Dorival errou só nisso, na escalação, mas eu não fico aqui crucificando o cara
por causa disso. Acho que ele vem fazendo um bom trabalho no Flamengo e ele está preocupado com as Copas. Ele quer passar do Vélez, ele quer vencer o Vélez, ele quer fazer mais um show no Maracanã, quer vencer o Vélez ali com seu time misto, né? Porque não vai poder usar o Gabigol, não vai jogar. O Thiago Maia também não vai jogar porque tem cartão. Davi Luiz e Léo Pereira também não vão jogar, estão suspensos. Ou seja, será um time misto, mas com força máxima. Tenho certeza que o Pedro, que o Everton Ribeiro, Arrascaeta irão jogar esse jogo aí. Valeu, galera! Gostaram do vídeo? Se gostou, cara, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. E o principal, vamos apoiar o Mengão, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui!